Oi, pessoal. Muitas pessoas têm me pedido para fazer uma aula mostrando como que é possível fazer uma análise de componentes principais no R e como que se interpreta os resultados dessa análise. Sempre eu estou postando vários vídeos sobre estatística experimental, sobre análise no software R, sobre visão computacional. Quem ainda não se inscreveu em meu canal, se inscreva. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão para novas aulas, escreva aí no comentário. Quando possível, vou tentar responder. Beleza? Vamos lá então? Para começar a nossa aula, nós vamos prestar atenção aqui nesse primeiro exemplo. Ele é muito importante para a gente saber o que tem por trás do estudo de componentes principais. Aqui nós temos duas variáveis respostas, né? Nós temos aqui uma variável x, vocês podem imaginar como sendo o peso, por exemplo, uma variável y como sendo a altura, e esses 10 indivíduos aqui podem ser pessoas, né? Só para facilitar a compreensão. O que nós temos nessa figura? A gente tem a representação bidimensional desses indivíduos, né? Então, aqui, nosso indivíduo 1, a coordenada dele no nosso plano cartesiano vai ser aqui, para x, 215,07 e para y, 403,46, né? Para os demais indivíduos, a mesma coisa. Para o 2, 186, 189, né? Aqui no eixo x, no eixo y, 372,99, beleza? Então, aqui a gente tem as coordenadas dos nossos 10 indivíduos. Se a gente fizer aqui a variância desses valores de x, a gente vai chegar a 93,32. E a variância de y, 184,20. Somando isso, a gente chega ao total de 277,52. Se nós pegarmos essa variância, 93,32, dividir ela pela soma de 277,52 e multiplicar por 100, a gente vai ver a proporção da variação explicada pela variável x, que foi de 33,63%. Se nós fazermos a mesma coisa aqui para y, né, a gente vai achar o valor de 66,37%. Então, 67% da variação foi explicado, da variação total, foi explicada aqui apenas pela nossa variável y, né? Somando essas duas proporções, obviamente, vai fechar em 100%. O que os componentes principais fazem? Os componentes principais, ele rotaciona esse nosso conjunto de dados. Ele rotaciona o nosso conjunto de dados a fim de nós termos a maior variação no sentido do nosso componente principal 1, né? E o nosso componente principal 2, ele vai ter a maior parte da variação, sendo que o nosso componente principal 2 ele vai ser perpendicular ao nosso componente principal 1. Ou seja, nós teremos aqui um ângulo de 90 graus. Então, nós temos aqui essa mesma figura, só que rotacionada, né? Aqui é o nosso eixo x, aqui é o nosso eixo y. Quando a gente rotaciona, a gente vai ter aqui o nosso eixo correspondente ao nosso componente principal 1 e aqui o nosso eixo correspondente ao nosso componente principal 2, ok? Vamos ver uma coisa muito interessante que acontece, né? Uma propriedade muito legal dos componentes principais. Nessa tabela, nós temos aqui os scores dos componentes principais, né? Então, isso daqui são as novas coordenadas para cada um desses indivíduos após a nossa rotação. A gente chama isso daqui de scores. Os scores dos nossos componentes principais, se a gente fizer uma variância dos primeiros componentes principais, a gente vai chegar no valor de 255,93. E a variância do segundo componente principal é de 21,59. Vocês podem ver que a variação explicada pelo componente principal 1 é maior do que o explicado pelo componente principal 2. Isso sempre vai existir. E se no nosso estudo nós tivéssemos 3 componentes principais, como nós vamos ver no próximo slide, né, vocês vão ver que a variação explicada pelo componente principal 1 é maior que a explicada pelo componente principal 2, que por sua vez é maior do que aquilo que é explicado pelo componente principal 3, beleza? E o mais importante de tudo, o fato de a gente rotacionar esse conjunto de dados, ele faz com que a variação que a gente tem explicada aqui pelo nosso primeiro componente principal, ela seja a maior possível.
Se nós formos olhar aqui, 92% da variação total desse conjunto de dados ele é explicado apenas pelo componente principal 1, né? E o componente principal 2 explica o restante, que seria esse 7,78% da variação. Vamos imaginar que a gente tem três variáveis respostas, né? Uma variável x, uma variável y, uma variável z. Por exemplo, peso de fruto, diâmetro de fruto e número de sementes, né? Só um exemplo. Nós temos isso daqui representado no plano 3D, no plano tridimensional. Temos aqui as coordenadas de x, y e z, né? Os valores originais. E esse conjunto de dados foi rotacionado a fim de a gente ter uma maior variação explicada no sentido do componente principal 1 e depois, né, do componente principal 2 com um ângulo de 90 graus e, por fim, no componente principal 3, né, que também vai ter um ângulo de 90 graus em relação aos demais planos. Nós temos aqui os scores desses componentes principais, né, as coordenadas de cada um desses pontinhos aqui nesse plano, e a variância explicada por cada um dos componentes principais. Vocês podem ver, né, que sempre os primeiros componentes principais explicam uma maior parte da variação do que os componentes subsequentes, né? Se eu dividir 303,42 dividido por 380,41, a gente vai conseguir ver, né, que 82% da variação total explicada aqui nesse conjunto de dados é explicado apenas com o componente principal 1. Então, vocês conseguem ver que a gente consegue condensar bastante toda a informação dos nossos conjuntos de dados originais apenas nos nossos primeiros componentes principais, né? Isso daqui ainda fica um pouquinho fácil de a gente conseguir enxergar isso no plano tridimensional. Vamos imaginar que ao invés de a gente ter 3 variáveis respostas, a gente tem, por exemplo, 10 variáveis respostas. A gente tem, né, uma situação onde a gente tem 10 dimensões. Num caso como esse, o estudo de componentes principais, né, ele tem uma importância muito grande, porque a gente vai conseguir discernir, né, os nossos 10 indivíduos, a gente consegue caracterizar os nossos 10 indivíduos, sem precisar considerar todas aquelas várias variáveis e respostas, né? A gente pode considerar apenas os primeiros componentes principais, caso eles expliquem uma boa parte da variação do nosso conjunto de dados. E isso faz muito sentido. Imagine só, quando a gente está trabalhando com dados biológicos, né, por exemplo, o desenvolvimento de uma planta, a gente tem a altura da planta, tem diâmetro do caule, tem número de folhas, tem comprimento da raiz. Todas essas características, de alguma forma, elas são correlacionadas, elas são associadas. Plantas mais altas, muitas vezes, elas tendem a ter um diâmetro maior, né? E talvez também um maior número de folhas, né? Então, são características associadas. Então, se a gente tem um conjunto de dados correlacionados, né, vocês conseguem concordar comigo que a altura, quando eu estudo a altura da planta, eu estou falando um pouquinho do diâmetro do caule, estou falando um pouquinho do número de folhas, estou falando um pouquinho do comprimento da raiz, né, porque elas são associadas. Os componentes principais, eles extraem essas covariâncias, essas associações, a fim de fazer com que os primeiros componentes principais expliquem o máximo possível da variação. Ou seja, os nossos primeiros componentes principais ele vai estar o mais correlacionado possível com todo o nosso conjunto de dados. Ok? Então, o que é componentes principais? Componentes principais é uma técnica para a obtenção da combinação linear de um grupo de P variáveis dependentes, né? Ou seja, de P variáveis respostas, a fim de a gente obter P variáveis latentes, né? Ou seja, P componentes principais não correlacionados. Se eu tiver, então, 15 variáveis respostas que eu estou estudando, eu vou ter 15 componentes principais, beleza? Sendo que esses componentes principais eles serão não correlacionados, ou seja, eles são independentes. Lembra daquele gráfico que eu mostrei, né, onde eu falei que os nossos componentes eles são ortogonais, eles têm um ângulo de 90 graus. Sendo que os primeiros componentes principais sempre concentrará uma maior variação explicada do que os demais, né? Então, a gente tem aqui uma ordem de variância associada aos nossos componentes principais. O primeiro sempre explica uma maior parte da variação do que o segundo, do que o terceiro e assim sucessivamente. Nessa figura aqui a gente consegue ver, né, essa rotação do nosso conjunto de dados.
a fim da gente ter a maior variação possível, né, nesse primeiro sentido aqui, que seria o nosso componente principal 1, ok? Isso aqui é só para facilitar a visualização dessa rotação do conjunto de dados. Vamos lá. A análise de componentes principais consiste em transformar, então, né, um conjunto original de variáveis em um outro conjunto de dimensão equivalente. Esse novo conjunto que a gente vai ter aqui de dados, né, vai ser os scores dos componentes principais. Mas a gente vai ter propriedades muito importantes nesse conjunto de dados. Quais propriedades são essas, né? Os primeiros componentes principais vai explicar uma parte da variação muito grande, né? Então, a gente consegue condensar a informação do nosso conjunto total de dados apenas nos nossos primeiros componentes principais. Então, a gente consegue simplificar o nosso conjunto de dados e a gente vai obter componentes principais que são independentes, tem covariância nula, tem correlação nula, né? Isso também pode ser de grande interesse em certos estudos. Cada componente principal é uma combinação linear das variáveis originais. Esses componentes principais eles são independentes entre si, né, tem covariância nula. E isso com o propósito de reter em ordem de estimação o máximo da informação em termos de variação total contida nos dados iniciais, né, que é isso que a gente explicou ali no slide anterior. Importância. Nós conseguimos, por exemplo, né, sumarizar várias variáveis respostas em poucas variáveis latentes. E essas poucas variáveis latentes a gente pode utilizar, né, fazendo sua representação no gráfico bidimensional em estudos de dissimilaridade, ou a gente consegue também utilizar esses scores, né, em estudos de regressão. Aqui no caso, né, poderia ser utilizado uma regressão linear simples, que a gente vai ver um exemplo daqui a pouquinho, né, em caso de regressão linear múltipla. A gente tem aqui esse princípio de ortogonalidade dos componentes principais. Isso daqui pode ser muito necessário, né, em algumas técnicas estatísticas que a gente vai utilizar. E nós podemos também verificar a tendência de agrupamento dos nossos tratamentos quanto à sua similaridade do ponto de vista multivariado. Isso é algo muito legal, né? Uma das aplicações que a gente vê com maior frequência dos componentes principais, né? Seu uso no estudo de dissimilaridade. Aqui nós temos uma observação muito importante. Vamos imaginar que eu estou medindo, então, né, nosso peso de frutos, a gente tem um valor em quilos, nosso número de frutos, a gente tem, né, valores de unidades, né, são dados de contagem. A gente tem a altura de plantas que está em metros. Cada característica dessa tem uma escala diferente. Isso pode fazer com que na nossa análise multivariada, né, na nossa análise de componentes principais, uma determinada característica tenha maior importância do que as outras, mas devido à sua escala, né? Então a gente pode fazer a padronização dos nossos dados. A padronização dos nossos dados, a gente vai pegar cada valor, vai subtrair da média geral, da nossa variável resposta, e vai pegar esses desvios e vai dividir pelo desvio padrão dessa nossa variável resposta. Quando a gente faz isso, essas nossas novas variáveis padronizadas vai ter média zero e o desvio padrão e a variância dela vai ser igual a uma unidade, né? Ou seja, independente da escala, todas as nossas variáveis terão a mesma média e o mesmo desvio padrão. Aqui a gente tem uma observação muito importante, né? A nossa utilização dos componentes principais só será vantajosa, só será eficiente se as nossas variáveis e respostas forem correlacionadas, né? Veja só, se eu tenho altura de planta, diâmetro do caule e número de folhas, é esperado que plantas mais altas, né, tenham maior diâmetro e tenham também um maior número de folhas. Ou seja, dados biológicos, geralmente, eles são bastante correlacionados. Então, quando eu estou falando da altura de plantas, eu estou falando também um pouquinho do que acontece com o diâmetro e estou falando também um pouquinho do que acontece com o número de folhas, por exemplo, né? Ou seja, uma característica explica das demais, uma vez que há uma covariância, uma correlação entre as nossas características. Quando a gente está utilizando os componentes principais, a gente está explorando essas covariâncias, a fim de obter variáveis latentes, que são esses nossos componentes principais, que vai estar o mais correlacionado possível com esses conjuntos de dados, ok?
A técnica de componentes principais ela não requer um uso de repetições. Se nós tivermos um experimento sem delineamento estatístico, a gente consegue utilizar componentes principais tranquilamente, né? Se a gente tem um experimento onde a gente utilizou delineamento estatístico, onde a gente tem repetição dos nossos tratamentos ou dos nossos indivíduos, a gente pode utilizar os técnicos de componentes principais, mas em nível de média de tratamento, beleza? Quando a gente tem delineamento estatístico, é bem legal a gente utilizar uma outra técnica chamada de variáveis canônicas. Sua utilização, interpretação, né, é bastante parecido com os componentes principais. Para o estudo de dissimilaridade, só faz sentido a gente utilizar essa técnica quando a gente tem mais de duas variáveis respostas. Quando nós tínhamos lá, por exemplo, a característica x e y, no primeiro slide que a gente apresentou aqui, a gente apresentou ele num gráfico bidimensional. E ficou muito fácil a gente ver nesse gráfico bidimensional quais são os tratamentos mais próximos, ou seja, mais similares, e quais são os mais distantes, né? Ou seja, mais dissimilares nesse plano cartesiano. Mas se eu tenho mais de duas ou três variáveis respostas, aí sim faz muito sentido a gente utilizar a técnica de componentes principais, né? Se eu tenho, por exemplo, 15 variáveis respostas, eu posso condensar, eu posso utilizar os componentes principais, né? E se os meus dois primeiros componentes principais explicar uma boa parte da variação, eu posso utilizar só os meus dois primeiros componentes principais, né? Fazer a dispersão dele em um gráfico 2D para a gente estudar a distância, ou seja, a dissimilaridade entre os nossos tratamentos. O nosso número de variáveis respostas ele é igual ao nosso número de componentes principais. Se no meu experimento eu tenho 15 variáveis respostas, né, altura, diâmetro de força e por aí vai, nosso número de componentes principais vai ser igual a esse número que a gente tem de variáveis respostas. Uma observação muito importante, né, é que o nosso número máximo de variáveis e respostas que a gente pode considerar no estudo de componentes principais é igual ao nosso número de observações, né? Se eu tenho, por exemplo, 15 indivíduos que eu estou estudando, 15 tratamentos, nosso número máximo de variáveis e respostas que eu posso considerar, né, seria 15 variáveis e respostas. Se for 16, 17 variáveis e respostas, a gente não conseguiria fazer o estudo de componentes principais considerando todas elas, beleza? Em geral, os primeiros componentes principais eles têm sido utilizados quando envolve pelo menos 80% da variação. Então, se do meu conjunto total de dados, meus dois primeiros componentes principais explicou mais de 80% da variação, eu posso considerar só os meus dois primeiros componentes principais para explicar todo o meu conjunto de dados. Se eu somei esses dois primeiros componentes principais e não explicou 80% da variação, né, se eu preciso só utilizar mais um componente principal, então eu vou precisar estudar três componentes principais simultaneamente, beleza? Tem algumas literaturas que falam que a gente consegue utilizar componentes principais, né, com relativa precisão quando a gente tem mais de 70% da variação, ok? Mas, em suma, a maior parte das literaturas fala que tem que ter mais de 80% da variação total explicada. A importância de cada uma das nossas variáveis e respostas no estudo de componentes principais pode ser vista considerando o score dos valores que a gente tem, né, das nossas variáveis com os primeiros componentes principais. Aquelas características que mais se correlacionam com o score dos primeiros componentes principais são as características mais importantes, né, que mais contribuíram aí no nosso estudo dos componentes principais. Essa técnica ela foi originalmente descrita por Pearson, né, em 1901. A gente já falou um pouquinho do Pearson em uma das nossas primeiras aulas aqui de estatística experimental, né? E nós vamos falar também do Carl Pearson, de seu filho Ergo Pearson, né? Quando a gente for fazer a resenha de um livro chamado Uma Senhora Toma Chá. É muito legal esse livro, né? Dá uma olhadinha aí, talvez eu já até fiz essa resenha. E posteriormente ela foi aplicada em algumas publicações, né, de Rothen em 1933 e 1936. Então, é uma técnica bem antiga. A análise de componentes principais ela pode ser reduzida ao problema da gente encontrar autovalores e autovetores a partir de uma matriz de covariância ou uma matriz de correlação dos nossos conjuntos de dados. Nós vamos falar sobre autovalores, autovetores em outras aulas, beleza?
nós vamos nos concentrar aqui apenas em como a gente obtém os componentes principais e como a gente interpreta, utilizando o R. Neste nosso exemplo, com a análise de regressão, nós vamos considerar um experimento onde foi avaliado 5 doses de biochar e um experimento em DIC com 4 repetições. Então, a gente tem aqui 5 doses e tem aqui 6 variáveis e respostas. Se vocês for lembrar do que eu falei recentemente, a gente tem um número de variáveis e respostas maior do que o nosso número de tratamentos. E vocês vão ver que a gente vai ter um probleminha com isso mais à frente. Então, pessoal, para nós começar, vamos aqui abrir o RStudio, Vamos criar um novo script, vamos vir aqui no sinalzinho de mais, RScript, e aí tem uma janelinha em branco. Nessa janelinha em branco, nós vamos começar escrevendo remove list igual ls, abre e fecha parênteses, Ctrl Enter. Depois de fazer isso, nós vamos indicar qual que é a nossa parte de trabalho. Então, vou escrever setwd, abre parênteses, abre aspas. Eu vou lá na parte de trabalho, onde está o nosso conjunto de dados. Esses arquivos aqui, pessoal, eu coloquei aí no link do vídeo, Dá uma olhadinha que vocês vão conseguir fazer o download deles. O primeiro que nós vamos utilizar é esse daqui chamado dados reg, beleza? Vou vir aqui, vou copiar o endereço da pasta, Ctrl C, vou colar aqui entre aspas, Ctrl V. Para não dar erro, vou inverter todas as barras de direção, Selecionei aqui minha barra, vou vir na lupa, vou colocar aqui a barra para o outro lado, substituir todas, Ok, beleza, substituiu, Ctrl Enter. Vou abrir meu conjunto de dados, eu chamei de Dzão. Dzão igual a ler, ponto, tabela, abre aspas, aperto o Tab, apareceu aqui, dados reg, Nosso primeiro exemplo vai ser com ele. Vou colocar uma vírgula, cabeçalho igual a verdadeiro, Ctrl Enter. Vou clicar aqui só para a gente ver como é que está nosso objeto. Então, a gente tem aqui na nossa primeira linha os valores das nossas doses e tem aqui nas colunas as nossas variáveis e respostas. Para facilitar, pessoal, nós vamos vir e vamos colocar o nome das nossas linhas, como sendo esses valores aqui das nossas doses, e vamos excluir essa primeira coluna, beleza? De forma que nós vamos manter no nosso conjunto de dados apenas nossas variáveis e respostas, que é Brix, peso de folhas e por aí vai. Então, vou vir aqui e vou colocar whole names de D igual a nosso decifrão, vou pegar aqui doses, Nossa primeira coluna. Vou dar o Ctrl Enter, beleza. Se a gente for abrir aqui, a gente vai ver que o nome das nossas linhas são os valores das nossas doses. E agora eu vou excluir esta primeira coluna, Então, basta eu vir aqui e colocar D é igual a D menos 1. Se eu der um Ctrl Enter, na hora que a gente entra aqui, a gente vê que a gente excluiu a nossa primeira coluna, de forma que a gente tem aqui agora só as nossas variáveis e respostas. Vocês podem ver que o nosso Brix, do tomate, a gente tem uma escala para o peso, já é outra escala, para raízes, já é um valor menor ainda. Se caso eu fizesse análise com conjunto de dados dessa forma, algumas características teriam uma importância muito maior do que outras, devido à sua escala. O que nós vamos fazer? Nós vamos padronizar nosso conjunto de dados. Nós vamos pegar cada valorzinho, cada coluna dessa, vamos subtrair cada um desses valores pela média da coluna e depois nós vamos dividir esse valor pelo desvio padrão. Para fazer isso, vou chamar aqui D2, vou chamar aqui DP, de dados padronizados, que é igual a apply. Esse apply, eu já ensinei ele numa aula, onde eu ensinei comandos básicos do R. A gente utiliza essa função aqui para fazer operações com matrizes, Então, nossa matriz chama Dzão, então eu coloco aqui Dzão. Essas operações eu quero que sejam feitas por colunas, então vou colocar o número 2. Se fosse por linhas, eu ia colocar o número 1. Aqui eu vou criar uma função, vou colocar function, e aqui eu vou colocar x. O que vai ser esse x? O x vai ser cada uma das minhas colunas. Então, o x, por exemplo, vou imaginar que o x é o valor da nossa primeira coluna. O que
vai fazer, né? Ele vai vir aqui e vai pegar os nossos valores de x menos a média de x, e esse desvio aqui, ele vai dividir pelo desvio padrão de x. Então, isso daqui que é a padronização do nosso conjunto de dados. Quer ver que coisa interessante? Veja só. Vou vir aqui e vou colocar ó, apply de dzão. Vou colocar aqui 2, vou colocar a média. Nós vamos obter a média de cada uma das nossas colunas, né? E agora eu vou fazer a mesma coisa para o nosso dp. Vou colocar aqui, ó, dp. Quando a gente faz isso, vocês podem observar, né, que a média nossa vai ser igual a zero. Aqui deu 2 vezes 10 a menos 17, 3 vezes 10 a menos 17, que a coisa é arredondamento, né? Mas 0,00017 vezes é zero, beleza? Então, aqui vocês podem ver que quando a gente fez a padronização, todos os nossos valores, né, ou melhor, todas as nossas variáveis ficaram com média zero. Vamos ver o que acontece com a variância, né? Se eu vier aqui colocar var, essas daqui são as variâncias de nossas características, beleza? Nossas características, melhor, nossas variáveis originais. Se eu colocar aqui para o nosso DP, nossos dados padronizados, vocês vão ver que a variância de todo mundo ficou igual a 1. Então, essa é uma propriedade nossa, né? Da padronização. Todas as variáveis vai ter, né, variância igual a 1, desvio padrão igual a 1 e média igual a 0. Olha outra coisa legal. Se eu vier aqui colocar a correlação de D, vocês conseguem ver a correlação de cada uma das nossas características. Se eu colocar aqui a correlação dos nossos dados padronizados, vocês vão ver que a correlação não se alterou. Ou seja, a padronização do nosso conjunto de dados não tem influência sobre a correlação entre as nossas variáveis. Isso é uma propriedade muito legal da padronização. E se eu vier aqui fazer a variância de dp, né, nós vamos ter as nossas covariâncias. Vocês podem ver que as nossas covariâncias dos nossos dados padronizados vai ser igual à nossa correlação, né, dos dados padronizados. Olha só, são os mesmos valores, né? Mas beleza. Vamos continuar aqui, né? Eu fiz isso daqui só para a gente ver. O que importa é que nós vamos agora obter os nossos componentes principais. Vou chamar aqui de componentes principais CP, que é igual a componentes, ou melhor, é igual a prim comp, e eu só preciso colocar aqui dentro dp, né? Vou dar aqui um Ctrl Enter. Quando a gente faz isso, deu um erro. Olha o que está falando. Ó. Os componentes principais já podem ser utilizados com unidades, com mais unidades que variáveis, ou seja, com mais tratamentos do que variáveis respostas. Se nós formos olhar aqui, né, nós temos 5 indivíduos, ou 5 tratamentos, no caso, né, e tem 6 variáveis respostas. Então, eu vou ter que eliminar uma dessas variáveis aqui para a gente conseguir prosseguir com o nosso estudo de componentes principais. Eu vou excluir aqui essa característica de raízes finas, né? Isso daqui não é muito importante para a gente. Então, olha só, ela é a nossa quarta coluna. Vou colocar aqui, dp é igual a dp. Vou abrir colchete, vou colocar uma vírgula, vou colocar menos 4. Vou dar o Ctrl Enter. Se a gente for olhar agora, nosso dp ele tem 5 linhas, né? E 5 colunas. Sumiu a coluna aqui do número de raízes finas. Vou dar outro Ctrl Enter. Beleza, a gente já conseguiu fazer os nossos componentes principais. Para a gente saber a variação explicada por cada um dos nossos componentes principais, a gente pode fazer um gráfico. Basta vir aqui colocar plot de CP. Ao fazer isso, a gente consegue ver, né, que o nosso componente principal explicou mais que o segundo, explicou mais que o terceiro, e assim sucessivamente. Mas a gente pode querer ter esses valores aqui em porcentagens, porcentagem de contribuição de cada uma das nossas variáveis. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode vir aqui e criar um objeto, vou chamar aqui de var, que vai ser igual a CP, cifrão. Aí aparece aqui, ó, SDEV. Esse SDEV é o nosso desvio padrão de cada um dos nossos componentes. Se é desvio padrão, para me ter uma variância, eu vou pegar o meu desvio padrão e vou levar ao quadrado. Vou dar um Ctrl Enter, né? Se eu executar aqui a palavra var, apareceu aqui as nossas variâncias associadas a cada um dos nossos componentes principais. Vou pegar aqui e vou colocar, ó,
é 100 que multiplica a minha variância dividido pela soma das variâncias. Se eu der um Ctrl Enter, apareceu aqui a variância que cada um dos nossos componentes principais explicou, né? Ou seja, a contribuição relativa de cada uma dos nossos componentes principais. Se nós somarmos os dois primeiros componentes principais, a gente vai ver que a gente explicou aqui mais de 96% da variação, né? Então, ao invés de eu considerar 5 variáveis respostas nesse estudo, né, eu posso considerar só esses dois primeiros componentes principais e explicar mais de 97% da variação. Isso é bem legal. E os scores nossos dos componentes principais, tá aqui, ó, CP, cifrão, scores. Vou dar um Ctrl Enter. Apareceu aqui, então, os scores dos nossos componentes principais. Eu falei com vocês, para a gente ver a importância de cada uma das nossas variáveis e respostas, eu posso vir aqui e fazer a correlação, né, desse nosso objeto, chamado dp, que são as nossas variáveis. Então, fazer a correlação de dp com esses nossos scores. Vou copiar aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl Enter, aí. Nós conseguimos ver aqui que as características mais importantes, né, neste estudo, né, foram essas características que se correlacionaram fortemente com o nosso componente principal 1, né, onde a gente tem aqui os valores de menos 0,94, menos 0,84 e por aí vai. Já o BRICS, né, ele já correlacionou fortemente com o nosso componente principal 2, né, uma correlação bem forte, quase de 1. Beleza? Para facilitar a nossa interpretação dos resultados, eu vou copiar esses valores e vou colar lá no Excel, né? Eu vou no Excel porque vai diminuir um pouquinho a complexidade da aula. Então, vou vir aqui, ó, vou colar esses scores aqui dentro do Excel. Vou vir aqui, ó, texto para colunas, avançar, concluir, né? Só para ficar cada valor aqui na sua respectiva coluna. E aqui a gente consegue fazer os nossos gráficos. Vou selecionar os meus valores de x, né, que seriam as nossas doses, e no y eu vou colocar os meus valores dos nossos componentes principais. Vou clicar aqui em dispersão, vou criar um gráfico de dispersão, beleza? Só para melhorar aqui um pouquinho o gráfico, eu vou fazer aqui algumas coisas. Agora, pessoal, o que eu fiz aqui o nosso gráfico, eu vou vir aqui e vou adicionar uma linha de tendência, né? Adicionar a linha de tendência. A gente consegue ver aqui um efeito levemente quadrático, né? Eu vou colocar aqui o efeito polinomial de ordem 2, exibir a equação no gráfico, exibir R2, beleza? Para eu conseguir interpretar esse gráfico aqui de regressão, nós precisamos considerar a correlação de cada uma das nossas características com os nossos componentes principais. Então, eu vou vir aqui e vou copiar aquela outra tabelinha, né? Que é essa das correlações. Ctrl+C, Ctrl+V, dados, texto para a coluna, avançar, concluir. Beleza, só para ficar cada uma aqui na sua coluna. Vamos tentar entender o que a gente tem aqui. Ó. Nós temos a correlação de cada uma dessas variáveis com o nosso componente principal 1. A gente consegue ver que as características que mais se correlacionaram foram essas daqui, né? Só lembrando, a correlação é uma medida de associação linear entre duas características que pode variar de -1 até +1. Quanto mais próximo de 1 positivo, né, mais as características são diretamente proporcionais. Quanto mais próximo de -1, mais as nossas características têm uma associação linear inversamente proporcional. Ou seja, à medida que um aumenta, o outro diminui. E se nossa correlação ela for próxima de 0, quer dizer que a gente não tem uma associação linear. Então, nesse caso aqui, a gente tem correlações negativas, né? E bem altas para essas características aqui, ó, que é peso do fruto, peso seco da folha, matéria orgânica, carbono orgânico. Então, vamos interpretar. À medida que a gente vai aumentando as nossas doses de biochar, a estimativa nossa dos componentes principais tende a diminuir.
Se a magnitude do meu componente principal tende a diminuir e a correlação dessas características com o meu componente principal 1 é negativo, isso quer dizer que, à medida que eu estou aumentando as minhas doses de biochar, eu estou tendo aqui uma redução dos meus componentes principais, consequentemente um aumento do meu peso seco de folhas, peso seco de frutos, matéria orgânica e carbono orgânico, né? Isso quer dizer, então, que, à medida que eu aumento as minhas doses de biochar, a gente pode afirmar que a gente tem um aumento do peso seco de folhas, um aumento do peso seco de frutos, um aumento da matéria orgânica, um aumento do carbono orgânico, né? A gente pode falar que isso teve uma tendência a se estabilizar aqui a partir da dose 6, tá vendo? Isso daqui é uma informação bem bacaninha para a gente colocar aí no nosso trabalho. Depois de a gente interpretar no sentido aqui da nossa componente principal 1, nós vamos interpretar nosso componente principal 2, né? Então, vou aqui, copiar esse gráfico e vou fazer um outro gráfico. Ctrl V. Daqui só para andar mais rápido, vou selecionar os meus pontinhos, vou só arrastar aqui, ó, componente principal 2, eu vou renomear componente principal 2. Nesse nosso novo gráfico, né, onde a gente tem o componente principal 2, nós vamos interpretar ele considerando essas correlações aqui. A correlação mais forte que a gente tem com o nosso componente principal 2, né, é essa daqui, 0,99. Eu sempre gosto de explicar correlações superiores a 0,7. Quando a gente tem uma correlação de 0,7, se a gente leva a correlação ao quadrado, a gente tem o coeficiente de determinação, né? Nosso coeficiente de determinação vai ser maior do que 0,5. Ou seja, quando a nossa correlação é maior que 0,7, nosso coeficiente de determinação é maior do que 50%, indicando que mais de 50% da variação dos meus componentes principais, né, é explicado pela característica que a gente está considerando, beleza? Mas aqui eu tenho uma correlação bem alta aqui, 0,99, uma correlação positiva, então quer dizer que é proporcional. Ou seja, à medida que eu for aumentando a minha dose do meu biochar, eu tive um aumento do meu Brix, até um determinado momento onde nosso Brix começou a diminuir, né? Então, isso daqui a gente consegue sumarizar todas as informações da nossa pesquisa. A gente até conseguiria vir aqui e falar que esse ponto é algo aqui próximo da nossa dose 4. Então, olha que legal. Quando a gente utilizou o estudo de componentes principais, né, nós tínhamos 5 variáveis. A gente conseguiu sumarizar a informação dessas 5 variáveis apenas com 2 variáveis latentes, 2 componentes principais, né? E estudando esses 2 componentes principais, a gente conseguiu explicar o que está acontecendo com todo o nosso conjunto de dados. Por isso que é bem legal a gente utilizar componentes principais, beleza? Então, esse daqui foi uma aplicação dos componentes principais, é um caso onde nossos tratamentos são quantitativos, né? A gente fez aqui, então, uma análise de regressão. Agora, vamos ver como que fica a utilização de componentes principais quando nossos dados são qualitativos. Neste exemplo aqui, nós vamos ver como que a gente utiliza os componentes principais no estudo de dissimilaridade. Nesse exemplo aqui, né, a gente tem os 26 genótipos de couve, isso daqui são dados da minha tese de doutorado, onde 23 são famílias de meios irmãos e 3 são cultivares comerciais. E para cada um desses tratamentos, a gente tem a média aqui do número de brotações, do número de folhas, matéria fresca por folha, altura de plantas, comprimento de folhas, largura de folhas, comprimento do pecíolo. Vamos ver como é que vai ficar essa análise lá no R? Aqui eu vou continuar nesse mesmo script, né, com a rotina. Vou separar aqui só com o jogo da velha aqui. Vou colocar aqui exemplo 2. E vou carregar um novo conjunto de dados. Vou chamar aqui de D2. D2 é igual a ler.tabela, abre aspas, aperto o tab. Não, vou pegar aqui, ó, dados tese. Depois da aspas, vou colocar uma vírgula, vou colocar cabeçalho igual a verdadeiro. Ctrl Enter. Abrir aqui meu objeto chamado D2, né? Da mesma forma, eu vou colocar o nome das minhas linhas com esses nomes que está aqui nessa minha primeira coluna, beleza? Então, eu vou vir aqui e vou colocar role names de D2 igual a
D2, cifrão, genótipos. Vou dar um Ctrl Enter. E nós vamos excluir aquela primeira coluna. Então, eu coloco aqui D2 é igual a D2, vírgula, menos 1. Vou dar um Ctrl Enter. Se a gente clicar aqui no D2, apareceu aqui, né? O nome das nossas linhas, que são os nossos genótipos, e aqui o nome das nossas variáveis, né? Os valores das nossas variáveis respostas. Vamos padronizar nosso conjunto de dados. Para facilitar, eu vou copiar essa formulazinha aqui dos dados padronizados. Vou mudar aqui, ó, dados padronizados, vou colocar o 2 aqui na frente, né? Onde está esse D, vou colocar D2, beleza, né? Então, esse D2 aqui é o objeto que a gente acabou de abrir, né? E editar. E eu vou salvar ele num objeto chamado DP2. Vou dar um Ctrl Enter, tranquilo. Agora que a gente já tem os nossos dados padronizados, cuja média é igual a 0 e desvio padrão é igual a 1, nós vamos obter os componentes principais. Então, aqui, ó, PC2, né? Eu coloco aqui, ó, componentes principais 2 é igual a primcomp de dp2. Vou dar um Ctrl Enter, beleza. Já fizemos nossa análise de componentes principais. Para a gente ver a importância de cada um dos nossos componentes principais, vou fazer aqui, ó, var é igual a cp2, cifrão, sdev, que é o nosso desvio padrão, vai levar ao quadrado. Ctrl Enter. Aqui eu vou colocar 100 vezes var dividido pela soma de var. Vou dar um Ctrl Enter. Já apareceu aqui as nossas contribuições de cada um dos componentes, né? Então, no meu primeiro componente principal, explicou 65% da variação. Meu componente principal 2 explicou 16% da variação. Se eu escrever aqui embaixo, com sum, abre parênteses, e colocar esses mesma expressãozinha aqui em cima, a gente vai ter o valor acumulado, né? Então, se a gente somar todos os nossos componentes principais, a gente vai chegar aqui no final com 100%, né, da informação. E os nossos dois primeiros componentes principais explicou quase 83% da minha variação, né? Então, eu posso estudar esse meu conjunto de dados, que tem 7 variáveis respostas, apenas com os nossos dois primeiros componentes principais. Agora, nós vamos fazer um gráfico biplot desse nosso CP2. Vou dar um Ctrl Enter. Apareceu aqui o nosso gráfico, beleza? E vou obter também a correlação dos nossos scores com essas nossas variáveis. Então, vou colocar aqui, ó, CDP2 com os nossos scores, que está no CP2, cifrão, scores. Ctrl Enter, apareceu aqui as nossas correlações. Vou copiar esse gráfico lá para o Excel só para facilitar, beleza? Beleza, pessoal. Agora que nós já colamos os nossos resultados aqui dentro do Excel, eu vou colocar aqui, ó, vou inserir uma linha correspondente ao 0, aqui do nosso componente principal 2. Isso aqui é só para a gente ter uma melhor visualização. E vou colocar uma outra linha aqui também, com o 0 do que o nosso componente principal 1. Isso aqui é só para a gente ter uma melhor visualização do nosso plano cartesiano. Ok. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos interpretar esses resultados aqui, levando em consideração as estimativas de correlação. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos interpretar no sentido do nosso componente principal 1. Se a gente for olhar, os tratamentos que tiveram as menores estimativas para o nosso componente principal 1 foi ao cultivar 3 e ao cultivar 2, né? Então, eles tiveram valores bem baixos para o nosso componente principal 1. Vamos olhar aqui o que acontece com as nossas correlações. Aqui, pelas correlações, a gente vê estimativa de correlações altas, né? Para número de rotações, número de folhas, né? Correlações maiores que 0,7. Vou selecionar aqui embaixo também, correlações maiores que 0,7. Matéria fresca de folha tem uma baixa correlação, né? Então, se meu
O meu cultivar 3 e o cultivar 2 teve uma baixa estimativa aqui para o nosso componente principal 1, então eu posso afirmar que ele teve uma baixa estimativa, né, do número de brotações, teve uma baixa altura, baixo comprimento de folhas, baixa largura de folhas e baixo comprimento do pecíolo, ok? Quanto à matéria fresca de folha, eu não consigo afirmar nada olhando nessa direção aqui do nosso componente principal 1. Se a gente for olhar, o tratamento que apresentou maior estimativa para o nosso componente principal 1 foi essa família F1. Esse F1, se ele tem uma alta estimativa aqui para o componente principal 1, eu posso afirmar que ele teve um alto número de brotações, teve um baixo número de folhas, uma alta altura, um alto comprimento de folhas, uma alta largura de folhas e um alto comprimento do pecíolo. Então, é assim que a gente interpreta. Primeiro, a gente interpreta no sentido do nosso componente principal 1, né? Aqui na horizontal, olhando quem que está na extremidade. Esses tratamentos, né, que estão aqui próximos da origem, próximos do valor zero, são tratamentos que apresentaram valores intermediários, beleza? Depois que a gente já interpretou nesse sentido, a gente vai interpretar no sentido dos componentes principal 2. Então, os tratamentos que apresentam a maior estimativa para o nosso componente principal 2 foi o F2 e o F3, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. As características que mais se correlacionaram com o nosso componente principal 2 foi apenas a matéria fresca de folhas, sendo uma correlação negativa. Então, a gente pode afirmar, né, que como esses tratamentos apresentam um alto valor aqui para o nosso componente principal 2, né, a matéria fresca de folha deles foi muito baixa, né, já que a correlação é negativa. Já os tratamentos F14, F18 e F1, que apresentou as menores estimativas para o nosso componente principal 2, a gente pode afirmar que eles teve uma alta estimativa de matéria fresca das folhas, ok? Então é muito interessante essa estratégia aqui de sumarizar as informações por componentes principais. Vocês devem estar se perguntando, mas para que serve essas setinhas, né, vermelhas? Essas setinhas, elas representam as correlações que a gente tem das nossas características com nossos componentes principais. Nada mais é, né, do que a dispersão gráfica dessas correlações. Na verdade, aqui ela está com uma escalinha um pouquinho diferente, mas olha só, nosso número de brotações, nosso comprimento da folha, largura da folha, comprimento do pecíolo, está todo mundo embolado aqui. Nós tivemos uma alta estimativa, né, de correlação com o nosso componente principal 1. Né? Então, você pode ver que eles estão com valores positivos. Já o número de folhas, que está bem para cá, né, bem à esquerda, ele foi a característica que apresentou a menor estimativa de correlação, né, com o nosso componente principal 1. Se a gente for olhar aqui, o valor dele foi negativo. Já a matéria fresca, né, ele já apresentou um valor aqui bem baixinho de correlação com nossa variável 1, né, de menos 0,13. Aí vocês podem ver que aqui ele apresentou um valor bem próximo de zero. Já do outro lado aqui, olha só, nossa matéria fresca de folha teve uma correlação negativa muito forte com o nosso componente principal 2. Né? Se a gente for olhar aqui com o nosso componente principal 2, ele foi o que apresentou a menor estimativa. Ou seja, se nós apresentarmos essa figura dos componentes principais com essas setinhas, né, a gente consegue interpretar o que está acontecendo com o nosso tratamento só olhando as setas, sem precisar apresentar essa tabelinha aqui com as correlações. Muitas pessoas preferem apresentar essa tabelinha com as correlações, já que facilita bastante a interpretação, né? Mas se a gente pode apresentar aqui essas setinhas, caso elas não fiquem muito sobrepostas, é bem legal a gente apresentar a seta e dispensar o uso dessa tabela. Outra informação bem legal, né? Esse conjunto de características aqui eles estão muito próximos, né? Aqui nós temos altura, comprimento de folhas, largura de folhas, né? O fato de a gente ter essas características muito próximas, né, tanto certinho apontado para o mesmo lugar, quer dizer que esse conjunto de características são correlacionadas. Aqui a gente tem setas em sentidos opostos, né? Isso quer dizer que essas características elas são inversamente proporcionais, né? Ou seja, a planta que tem o maior número de brotações tende também a ter um menor número de folhas.
Então, a gente aprendeu aí como que a gente interpreta essas setinhas, ok? Nessa aula, pessoal, a gente aprendeu muitas coisas legais. A gente aprendeu o que são componentes principais, para que eles servem, né? Nós vimos como que a gente consegue sumarizar, resumir a informação de um grande conjunto de dados em poucos componentes principais. A gente aprendeu a interpretar gráficos, né? Oriundos dos componentes principais, seja aplicados à análise de regressão ou a estudos de dissimilaridade. E nós aprendemos como que é possível fazer essas análises no software R. Foi uma aula muito legal. Todas as nossas rotinas e arquivos utilizados estão aqui no link do vídeo, ok? Sempre eu estou postando vários vídeos associados à estatística experimental, a programação no R, visão computacional. Se inscreva em meu canal, compartilhe esse vídeo aí com os colegas de vocês para ajudar nosso canal a crescer. E sempre que houver dúvidas ou sugestões para novos vídeos, é só escrever no comentário aí do vídeo, beleza? Até a próxima aula.